Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61 e pela TV 247. Estamos começando o nosso bate-papo com Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia aí a todas e todas que estão nos assistindo. Maravilha. No nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, o Hélio vai falar sobre a aprovação do fundo eleitoral pelo Supremo Tribunal Federal. Ele vai abordar a postura demagógica do partido, o Novo, né? Vai também tratar aí da decisão do MDB de não federalizar e as dificuldades entre o PT e o PSB, B de bola, né, em relação a essa questão justamente das federações. Vamos tratar, não tem como fugir de falar da guerra da Ucrânia, né? O Hélio vai fazer análise aí dos últimos acontecimentos da guerra. E ele vai linkar no baú do Hélio com a guerra do Kosovo, né, que ele acompanhou muito de perto, porque ele foi editor de mundo do Correio Brasiliense naquele período da Guerra do Kosovo, que tem aí muito a ver com esse avanço da OTAN e dos Estados Unidos sobre o domínio do mundo. Hélio, mas vamos tratar de política, porque parece que está todo mundo só falando de guerra, né? Mas nós temos a guerra eleitoral que está aí e está sendo desprezada, né? Foi aprovado aí o fundo eleitoral. Vamos começar por aí para você analisar essa situação? Vamos sim, Negrão, porque enquanto a gente acompanha a guerra, os políticos estão se movendo aí, estão se articulando, tendo em vista as eleições, né? E não só isso, também estão se articulando para ver se passa a boiada pela Câmara. Estão querendo colocar lá a liberação de garimpo em terras indígenas, mineração em terras indígenas. Eles vão aproveitando para ir passando. Mas o Supremo Tribunal Federal, Negrão, ele ontem aprovou, quer dizer, ele ratificou o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, são 4,9 bilhões de reais. Esse fundo eleitoral foi aprovado pelo Congresso. Aí o Partido Novo entrou com uma ação no Supremo para derrubar a decisão do Congresso. E 9-2, 9 ministros do Supremo contra 2, entenderam que não poderiam mexer numa decisão do Congresso, no que estão corretos, porque também não dá para o Supremo qualquer coisa ficar cancelando, não tem nenhuma inconstitucionalidade nessa decisão. Mas há uma certa revolta de muita gente, uma revolta da população, que fala, pô, o país lascado, as pessoas morrendo de fome, é uma miséria, saúde no caos, essa coisa toda, e vamos gastar 5 bilhões, quase 5 bilhões, para financiar as eleições de outubro desse ano. Então, há uma certa revolta. E o Partido Novo, eu acho que numa atitude ao mesmo tempo demagógica e muito liberaloide demais, entrou com essa ação. O Partido Novo, ele pelo menos tem uma coerência, ele não usa o fundo eleitoral. Mas, olha, Negrão, para não usar o fundo eleitoral, você tem que ser sustentado por ricos. Então, também não é a solução. Você depender para as eleições de empresários ricos, do agronegócio, do capital financeiro, do capital industrial, para financiar a eleição, também não é uma boa. Então, o Partido Novo, nós não usamos o fundo eleitoral, mas os empresários que doam o dinheiro? É tão nocivo quanto você gastar muito dinheiro público numa eleição. Agora, então, eu acho que essa demagogia, eu tenho dito o seguinte: olha, se você quer reduzir o valor da eleição, vamos dizer assim, o que as pessoas chamam de o custo da democracia, coisa meio esquisita, mas o custo da democracia, você tem que mudar o sistema eleitoral. Você pode fazer campanha eleitoral muito mais barata do que ela é hoje, muito, muito mais barata. Mas, para isso, não é uma questão de cortar o financiamento. Porque imagina uma eleição para presidente da República num país de dimensões continentais como o Brasil. Quer dizer, o presidente da República, candidato, e são vários candidatos,
Ele tem que viajar, ele tem que ir aos estados, ele tem que ir às capitais, tem que ir ao interior dos estados, não pode também ficar só indo nas capitais, não pode ficar concentrado numa pequena região. Isso custa muito dinheiro. As passagens, o voo, a hospedagem, a equipe, a mobilização, fora aí os programas de televisão, as redes sociais, custa dinheiro, não tem jeito. Em qualquer país do mundo, a eleição tem um custo. A eleição, naturalmente, tem um custo. A questão é a seguinte: como financiar esse custo? Recursos públicos? Positivo, na minha opinião, positivo. Tem que ter recursos públicos, como tem na Alemanha, como tem na França, como tem em Portugal, como tem na Espanha, como tem em todos esses países tidos como exemplos de democracia ocidental, para usar uma palavra da moda, ocidental, né? Esse tipo de democracia liberal que nós temos. Agora, contribuição de militantes, de filiados, de simpatizantes, de apoiadores da candidatura, também é importante, com limite. Com limite. Tem que ter um limite financeiro, não é um limite 10% da renda, porque aí o cara que tem bilhões de renda vai gastar bilhões na campanha. Estou exagerando com os bilhões, mas um valor, olha, cada pessoa física pode doar até 10 mil reais, 10, 20 mil reais. Tudo bem, você soma os recursos públicos, isso. Agora, o importante é baratear o custo da campanha. Isso é possível, sim. Há diversas medidas que podem ser tomadas para simplificar o processo eleitoral, para possibilitar maior contato do eleitor com os candidatos e, assim, reduzir o custo da campanha, reduzir o custo dos programas de rádio e televisão, reduzir o custo da mobilização em busca de eleitores, reduzir o custo das viagens que os candidatos têm que fazer. Tudo isso é possível. Então, a questão não é fazer demagogia contra o fundo eleitoral público e defender o método antigo, que era o financiamento por empresas e muitas vezes pelo Caixa 2, né? O financiamento escondido. Mas esse Caixa 2 continua existindo. Continua. Tem vários candidatos que continuam fazendo Caixa 2, mas eles estão mais cuidadosos agora. Estão gastando menos no Caixa 2, estão com mais cuidado, porque é uma fiscalização maior. E não é uma fiscalização só do TSE, que é meio meia-boca mesmo, a fiscalização do TSE, mas é a fiscalização dos outros candidatos, que imediatamente, da imprensa também, que denunciam os abusos, denunciam as irregularidades. Mas nós não vamos ter nada perfeito, nós não vamos ter um sistema perfeito. No sistema capitalismo, o dinheiro sempre vai prevalecer, sempre vai dar o jeitinho, sempre vai ter uma maneira de dar um trambique. Mas é possível melhorar, sim, viu, Negrão? É possível a gente reduzir os custos da eleição sem essa atitude demagógica de ir contra o fundo eleitoral. Você pode até reduzir também muito o fundo partidário. O fundo partidário é aquele que os partidos recebem para se manter, para manter sua rotina. O fundo eleitoral é no período eleitoral. O fundo partidário é usado para coisas que não têm sentido. Os partidos aproveitam, fora os desvios. Tem presidente, dirigente de partido aí que se sustenta com fundo eleitoral. Dá nota fria, como se fosse despesa do partido, mas na verdade é despesa dele. Tem as mordomias, almoça em restaurantes caros e joga a nota para o fundo partidário pagar, dá um jeito, usa para aluguel apartamentos. Eles fazem as milhões de mutretas com esse fundo partidário. Esse fundo partidário eu acho que pode ser substancialmente reduzido e estabelecer normas rígidas para a sua utilização. Norma rígida mesmo. Não tem sentido um partido alugar imóveis caríssimos, enormes. Aluga lugar menor. Aluga imóvel menor, ficar financiando a vida dos seus dirigentes, não tem sentido. Mas tudo isso pode ser tratado com seriedade. Agora, os políticos têm que querer isso, né? Tem que querer porque depende do Congresso Nacional. Então, o Supremo Tribunal Federal acertou. Acertou. É um assunto do Congresso, é um assunto ligado ao orçamento, é um assunto ligado ao Congresso. Agora, tem que melhorar isso? Tem que economizar mais? Tem, mas não é por esse caminho. Verdade, Hélio.
E você mencionou aí, né, a história do ex-juiz Sérgio Moro ele é mantido, né, com salário, acho que vai de 20 mil reais aí com fundo partidário, né? E o fundo partidário também abre essa brecha aí para essas mudanças de partido, essas negociações, essa história toda aí também que é muito complicado, mas vamos avançar na nossa pauta aqui, Hélio. Vamos para a guerra, né? Não, antes disso, eu acho que nós temos aí que falar sobre a decisão do MDB de não federalizar essa questão e as dificuldades entre o PT e o PSB, a federalização, especialmente para a federalização ou para a coligação também, Hélio? Olha, Negrão, no caso do PT-PSB, o que cada dia se vê é uma dificuldade maior deles fazerem a federação. Federação Federação. é aquela junção que vale 4 anos. Isso aí está difícil, porque, na verdade, nem o PT nem o PSB têm medo da cláusula de barreira, que é aquela que exige 2% dos votos na eleição ou a eleição de 11 deputados em pelo menos 9 estados. Nenhum dos dois tem esse problema. O problema deles se juntar é porque é o seguinte, agora não tem mais coligação para deputado. Então, os partidos, que todos eles querem eleger o máximo possível de deputados federais, porque pela capenga legislação eleitoral brasileira é a eleição de deputado que define fundo eleitoral, fundo partidário, superação de cláusula de barreira, tempo de rádio e televisão. Então, todos eles querem eleger o máximo de deputados, fora fora a capacidade de pressionar o governo. Quanto mais deputados você tem, mais capacidade você tem de pressionar o governo, em busca de vantagens lícitas, participação do governo, coisas assim como ilícitas, como esse orçamento secreto, manobrar recursos de contratos do governo, etc., que é o que o Centrão faz hoje no governo Bolsonaro e fez em governos anteriores. Então, Negrão, vamos supor, o PSB fica sozinho na eleição, não faz a federação, mas vai fazer uma coligação para o Lula. Ou seja, você vai ter aqui uma federação. Se não der certo a federação dos 4, você vai ter PT, PV, PCdoB coligado com o PSB apoiando a candidatura do Lula. Mas isso significa o seguinte, essa coligação não precisa ser mantida nos estados. Você pode, PT e PSB, terem o mesmo candidato a presidente, mas em algum estado ou no Distrito Federal terem candidatos diferentes para governador, por exemplo. Isso pode acontecer se eles não estão na mesma federação. Agora, também significa que o PSB vai ter uma chapa para deputado federal só dele. Ele vai ter que lançar uma chapa para deputado federal e eleger sozinho, o que dificulta para obter o chamado quociente eleitoral, porque o quociente eleitoral é obtido com a soma de todos os candidatos e elege os mais bem votados. Então, não é um bom negócio para o PSB, de modo geral, deixar de estar na federação. Mas como o PSB insiste em alguns candidatos a governador, onde o PT não abre mão, e como o PSB está preocupado em ser tutelado pelo PT nas eleições municipais daqui a 2 anos, porque nessa federação o comando vai ser decidido conjuntamente, o PT é maior, é um partido maior, então talvez não saia essa federação. Mas que, na verdade, não prejudica a candidatura do Lula, deixando isso claro. O Lula continua tendo o apoio do PSB. É diferente do caso do MDB. O presidente do MDB, o Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, ele anunciou hoje, disse que já comunicou a todo o partido que não vai ter federação do MDB com ninguém. Como a gente estava vendo aí, havia uma possibilidade, uma discussão com a União Brasil, que é a junção do DEM com o PSL, uma possibilidade com o PSDB, falava-se até em outros partidos. Ele falou, não, o MDB vai entrar sozinho na eleição. O MDB também não tem o menor risco de não cumprir a cláusula de barreira.
E o MDB consegue, com sua força, com seu enraizamento nacional, lançar chapas bastante competitivas para deputado federal. Então, realmente, o MDB não precisa de federação. Não tem a menor necessidade do MDB fazer federação. A questão aí é o seguinte: o MDB tem uma candidata a presidente, a senadora Simone Tebet. Vai continuar sendo candidata e cada um desses partidos vai ter seu candidato. O PSDB vai manter o João Dória. O PSDB já tem praticamente uma federação acertada com o Cidadania. O Cidadania, sim. O Cidadania, se não fizer federação, não cumpre a cláusula de barreira. Mas o PSDB cumpre. Então, eles vão fazer uma federação. A questão aí, Negrão, é candidato a presidente. Se continuarem vários candidatos, esquece. Segundo turno é Lula e Bolsonaro. Os candidatos, primeiro e segundo lugar, é Lula e Bolsonaro. Não vai ter chance de um candidato do centro, da centro-direita, MDB, União Brasil, candidato. E o Sérgio Moro também não deslancha. E não vai deslanchar na campanha, porque não vai ter uma estrutura de campanha, nem ele tem competência pessoal, traquejo pessoal, ele é péssimo de debate, ele é péssimo de fala, ele não convence a não ser aqueles bolsonaristas arrependidos e que agora tendem para ele. Então, o Sérgio Moro, inclusive, quando você vê o que o Bolsonaro está recuperando eleitores, eu tenho quase certeza, não tem nenhuma pesquisa que me indique isso, mas eu tenho quase certeza que esses eleitores são agora já pessoal que tinha ido para o Moro e que está voltando para o Bolsonaro, está falando, esse Moro não vai emplacar, não. Vamos voltar para o Bolsonaro para impedir o Lula de ser eleito. Então, Exatamente. essa decisão do MDB talvez dificulte um pouco mais essa união da centro-direita em torno de um candidato só. Porque eu já estou dizendo, mesmo que a centro-direita tenha um candidato só, nós vamos ter pelo menos 4 candidatos. Nós vamos ter 5 candidatos. Nós vamos ter o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, o Sérgio Moro e o candidato da centro-direita. Se tiver um só. Também estou contando que o Moro não vai desistir, porque muita gente diz que o Moro vai acabar desistindo e se candidatando ao Senado. Eu não acredito muito nisso, não. Então, com 5 candidatos, Negrão, a tendência realmente é os 2 primeiros serem Lula e Bolsonaro. Muito bom. Vamos, então, para a guerra, Hélio Dolly. A guerra está lá acontecendo. Inevitavelmente, a gente precisa falar dela, né? E eu queria saber a sua avaliação dos últimos acontecimentos aí, lá na Ucrânia. Não tem muita novidade, né? Assim, teve uma reunião hoje de negociação dos 2 lados, da Ucrânia e da Rússia. Parece que a decisão mais importante foi criar um corredor humanitário para possibilitar que entre ajuda humanitária para os ucranianos, que eles possam sair do país. Nada em relação a cessar-fogo, a um avanço de negociação real, né? A Rússia continua cercando as cidades ucranianas, já tomou uma e continua cercando as cidades ucranianas. Hoje de manhã, Negrão, ontem, eu participei de um programa da TV 247, com o Lula Costa Pinto e 2 ex-alunos meus, que hoje são 2 brilhantes jornalistas, o Eumano Silva e o Rodolfo Lago. Foram alunos meus já há alguns anos. E o Eumano Silva, ele colocou uma coisa muito importante, na minha opinião. Ele falou o seguinte: está faltando humildade aos jornalistas que estão cobrindo a guerra, que estão não cobrindo lá diretamente, que estão falando sobre a guerra, comentaristas, analistas. Porque, na verdade, realmente meio ridículo você ver jornalistas que trabalham com a política nacional, que trabalham com a economia, de repente, ditando regras de estratégia de guerra para o Putin. Né? Tipo, o Putin achava que ia resolver isso em 3 dias e já está atrasado e está encontrando resistência. Espera aí, quem disse?
Quem é a fonte para dizer que o Putin esperava ganhar essa guerra em 3, 4 ou 5 dias? Você imagina ganhar uma guerra com um país da dimensão da Ucrânia, né, com o povo, em termos de população, de território, em uma semana, mas eles já resolveram que o Putin atrasou, que o Putin errou, entendeu? É. Então, esse tipo, está faltando unidade. Olha, gente, eu não entendo muito disso, não. Eu posso falar sobre o assunto, mas Negrão, eu não entendo nada de estratégia de guerra. Eu posso entender de estratégia política, né, um pouco, mas estratégia de comunicação, mas estratégia de guerra, para contestar o Putin. O Putin não previu todas as alternativas, não calculou. Sabe, pode Uma até ser, semana, né, Hélio? Uma né? semana. Uma Uma semana de... semana. Uma semana, quanto tempo você leva para ocupar um país? E depois é o seguinte: eu não sou, como eu disse, eu não sou estrategista de guerra, não entendo, não tive formação militar, nada disso. Agora, a impressão que eu tenho, primeiro, é que não seria possível uma semana fazer isso. O Putin está desgastando, está desgastando. Se você olhar o mapa de onde estão as tropas russas, para mim fica mais ou menos claro que o que ele quer é ocupar o sul e o leste, aquela área ali perto do Mar Morto e subindo para as áreas das repúblicas separatistas, lá da região do Dom. Ele não quer ocupar. Agora, por que ele está atacando por cima as duas principais cidades da Ucrânia, Kiev e Kharkiv? Porque ali ele desgasta o governo. Né? Tomar a capital tem um valor simbólico, né? Tem um valor assim muito importante. Mas ele sabe que não é fácil tomar uma capital, ainda mais quando você tem milícias organizadas, que são as milícias nazistas, participando da resistência. Né? Participando da resistência. Então, está muita irresponsabilidade, muita falta de umidade. O Eumando levantou isso dos jornalistas. E a gente fica navegando. Quem não entende, por exemplo, eu não entendo muito de economia. Então, quando eu li os primeiros dias das sanções, porque sanção, Negrão, é guerra também. Essas sanções econômicas, tira do sistema bancário, isso são atos de guerra. Isso, para mim, são atos de guerra. Ah, mas é em resposta. Mas é ato de guerra. Se você quer a paz, tudo bem, você faz a pressão, mas se a guerra acabar, as sanções também deveriam acabar. Mas tem país que sofre sanção sem ter atacado ninguém. Cuba não atacou ninguém, a Venezuela não atacou ninguém, o Irã não atacou ninguém, a própria Coreia do Norte não atacou ninguém, não atacou nenhum país soberano. De vez em quando lança os mísseis lá no mar, mas não atacou nenhum país soberano, sofrem sanções fortes dos Estados Unidos e de alguns casos, no Irã, por exemplo, outros países europeus. Absolutamente justificável. Aí você vai falar, bom, mas agora é uma resposta à agressão. Tudo bem, mas nos primeiros dias eu lia de especialistas em economia dizendo que essas sanções a Rússia tira de letra porque tem reserva de 600 e tantos bilhões. Eu cheguei até a falar isso aqui, tem uma reserva de 640 bilhões de dólares. Tal. Agora você já leu o seguinte, mas essa reserva ela está em títulos, em dólar, em euro, estão bloqueados, ela não vai dar liquidez para essas reservas. Então, você vê que eles mesmos eles vão tateando, vão se enrolando. Né? Então, eu acho que a guerra não tem novidade. O Putin, eu imagino que ele continue com a sua estratégia, claro, pode ter encontrado algumas dificuldades, isso é normal em qualquer guerra, mas ele está indo direitinho nos objetivos dele. E ele teve uma conversa com Macron, que é o presidente da França, e o Macron disse: o pior ainda está por vir, mas foi meio enigmático, não disse o que é esse pior que ainda está por vir. Exatamente, porque pelo menos eu não tive, eu fiquei muito ocupado agora e não pude ver todo o negócio, todo o desdobramento desse encontro do Putin com o Macron. Mas então a guerra continua sem uma solução. Nós vamos ser vítimas disso também. As sanções econômicas não vão atingir só o povo russo, nem o governo russo, nem os empresários russos. Os empresários russos são oligarcas. Os empresários dos Estados Unidos, da França, são
grandes empresários, empreendedores, oligarcas são só os da Rússia. Quer dizer, a imprensa, é aquilo que eu já falei outra vez, a imprensa brasileira está ficando ridícula. É ridículo, demais. Entendeu? Essa parcialidade, tudo bem, você pode condenar a guerra, condenar a Rússia por ter invadido a Ucrânia, tudo bem, mas na hora de dar informação tem que ser objetivo, tem que ser isento, tem que ser o mais imparcial possível. Negrão, você viu o vídeo do jornalista português? Eu já falei aqui desse jornalista português? Não, né? Não, falou não. Falou não. Não vi, não. O que era a história? Acho que eu falei no 247. O jornalista português, Negrão, eles puseram esse vídeo na internet como gozação contra o cara. Mas o cara está certíssimo, o jornalista português está fazendo o que o jornalista brasileiro faz. A âncora lá no estúdio fala assim, e o bombardeio, de onde veio esse bombardeio? Ele fala, eu não sei, eu vi um avião, mas eu não pude identificar se o avião é da Rússia, se o avião é da Ucrânia. Então, eu não sei. O jornalista brasileiro já estaria dizendo, é da Rússia, porque a Rússia é agressora, atacou. Aí ela pergunta assim, e como é que está o abastecimento, os mercados estão movimentados, os produtos estão faltando? Hoje eu não sei, não tive como ver isso, não sei se estão... Ele não chuta nem toma posição de princípio, assim, tá o caos, é tudo por causa da Rússia, porque o Putin é o diabo, tal. Entendeu? O jornal brasileiro perderam a vergonha. A não tem pudor nenhum mais, né? Não tem nenhum, é ridículo. Mas, Hélio, você mencionou uma questão aí no início, aí, um pouco mais adiante, mais atrás aí, Mila, dizendo, sobre, o Putin achava que em 2 dias, 24 horas, eu nunca vi Putin dizer que ia vencer a guerra em 24 horas. Eu falei, então, peraí, eu não ouvi isso em lugar nenhum, né? E a gente está numa semana hoje, eu vi que o Putin estava lá na televisão dizendo, né, que a estratégia dele está correta. Quer dizer, não sei se está correta, e também nem concordaria com nada disso, mas a questão é que a coisa está acontecendo e não tem uma definição. E muitos episódios aí, você mencionou o caso do jornalista português, que tem dúvida, né? O ceticismo, né? Eu acho que os jornalistas estão deixando de exercer uma coisa fundamental, que é o ceticismo. Será que é isso mesmo? Não, já crava logo, não, é isso, acabou. Isso que é o grande problema aí nessa história, né? Então, eu não gosto do Putin, tá? Não gosto. Não tenho nenhuma simpatia pelo Putin. Admiro algumas qualidades dele, como qualquer ser humano tem suas qualidades. Ele tem algumas em governar aquela Rússia complicada, enorme, tal, mas eu não gosto dele. Agora, eu não vou subestimar o Putin achando que ele entrou numa guerra dessa, tudo bem, ele pode ter avaliado mal a reação dos países dos Estados Unidos, achava que não ia ser tão forte, mas ele tem uma estratégia de guerra. Ele não planejou essa invasão da Ucrânia de um dia para o outro. Mas aí já vem a imprensa. É muito comum isso no jornalismo, viu, Negrão? Isso, desde que eu comecei no jornalismo, eu achava muita graça disso. O jornalista, ele inventa. Ele não tem fonte, ele inventa um fato. Aí, quando o fato não acontece, ele dá uma desculpa. Tipo assim, ia acontecer, mas voltaram atrás, recuaram, desistiram. Mentira! Ele inventou o fato que não ia acontecer. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, o jornalista, no seu brilhantismo intelectual, imaginou que o Putin ia ganhar a guerra em 5 dias. O Putin com aquele poderio militar da Rússia vai esmagar a Ucrânia, que não vai resistir. 5 dias vai ganhar essa guerra. Aí não acontece 5 dias, ele põe a culpa no Putin, porque ele achou que eram 5 dias. Então, isso é muito comum nesse mau jornalismo que está se praticando hoje no Brasil. Mas isso aí vem de muito tempo. Isso aí vem de lá atrás. Então, as fakes, elas proliferam muito na guerra. Né? Elas ficam proliferando. Então, tem que ter cuidado. Uma guerra você não pode acreditar em ninguém, porque os dois lados mentem. Os dois lados aumenta o número de mortos do outro lado, reduz o seu, atribui ataques. Muitas vezes você tem fogo amigo, você atribui ao inimigo. Não é? Muitas vezes você tem atos de sabotagem interna. Quem garante, eu não estou afirmando,
mas a gente conhece a história do nazismo. Quem garante que muitas dessas destruições ocorridas na Ucrânia não foram provocadas pelos nazistas ucranianos para colocar a culpa nos russos e provocar uma comoção, provocar... Quem? Depois que aquele tanque ucraniano atropelou o carro, o Jornal Nacional deu com grande alarde o tanque russo atropelando o carro, e o tanque era ucraniano, pilotado por ucranianos. Um jornal francês famoso, o Le Monde, para não se desmentir, sabe o que ele inventou? Que quem pilotava o tanque eram russos vestidos de ucranianos, para enganar os ucranianos. Porra, o Le Monde inventou um negócio desse. Entendeu? Eram russos vestidos de ucranianos para enganar os ucranianos e tal. Então, bom, se o Le Monde levanta essa possibilidade, por que não os nazistas destruindo na Ucrânia para botar a culpa no russo, promover aquela comoção toda? Então, vira show. Guerra, se a imprensa não tem cuidado, vira um show midiático. Exatamente. Velho, outro ponto também que eu acho que a gente tinha que provocar uma reflexão é que se atribui a coisa muito pessoalmente, né? É o Putin, é o ditador, é o sanguinário, e tal. Assim, eu acho que nenhum líder mundial, por mais ditador que ele possa ser, ele não toma decisões sozinho, né? Ele tem a decisão do governo, ele tem a decisão ali dos seus generais, e ele tem a decisão, assim, no plano mais amplo, da classe dominante do seu país, né? Ele vai sempre tomar atitudes consonantes com a classe dominante do seu país, porque senão ele não prospera, né? Então, assim, essa coisa que personaliza muito, né? É o Putin, é o Stalin, é o próprio Hitler, né? Então, assim, eu acho que esse ponto aí, que é uma questão aí que... Como se fosse só o indivíduo, né? Exatamente. Toma decisão, é responsável por tudo, e esse estereótipo se vende muito, né? Porque realmente você tem, às vezes, personalidades mais autocráticas, mais duras. O Putin é muito ele, mas é óbvio que ele planejou essa guerra, não foi sozinho, foi com generais russos que têm experiência de guerra, que têm, não eles pessoalmente pela idade, mas que têm uma história na Segunda Guerra que tem que ser considerada, né? A resistência russa ao nazismo tem que ser considerada. Então, quer dizer, é isso aí, Negrão, as pessoas personalizam, né? Personalizam, então fica o diabo e o anjinho, né? Eu até ouvi um comentário ontem interessante, de quem geralmente não faz comentários muito interessantes na Globo, o Guga Chakra, ele falando, olha, quem começou isso foi a guerra do Iraque. Os Estados Unidos, com outros países, afetaram a soberania do Iraque, depois atacaram a soberania da Líbia. E ele falou isso ontem. Quer dizer, já numa postura melhor, de parar com esse negócio maniqueísta do bem e do mal, como se tudo que os Estados Unidos faz é bom e tudo que os Estados Unidos é contra é porque é ruim, né? Então, assim, é por isso que eu critico a esquerda que apoia a invasão, sabe, Negrão? Porque eu acho que eu já falei isso aqui, se você diz que é legítimo a Rússia invadir a Ucrânia para derrubar os nazistas da Ucrânia, você está legitimando que os Estados Unidos invadam a Venezuela para acabar com os comunistas, entre aspas, da Venezuela. Você estaria a mesma coisa. Não, um país não pode invadir o outro. Acho que isso é a regra. Não pode, a não ser atacado em legítima defesa, a não ser que haja uma decisão, e assim mesmo eu tenho reserva, do organismo internacional, uma decisão da ONU, e não é uma decisão só do Conselho de Segurança, é uma decisão da ONU, ou a não ser que eu também tenho muita discordância, que o governo daquele país peça ajuda. Pode acontecer, o governo do país. Então, vamos dizer, as repúblicas lá de Donetsk e Luhansk, que se declaram independentes, a Rússia reconhece, elas pedem ajuda porque elas estão sendo massacradas por outro país. Se existe um acordo militar, se existe um tratado militar, um país vai ajudar o outro, que é o princípio da OTAN. É o princípio da OTAN. Né? Quer dizer, se a Ucrânia fosse da OTAN, a OTAN estaria autorizada a proteger a Ucrânia contra a Rússia. Tudo isso é discutível, mas pelo menos tem algumas normas. Não pode fazer isso. Simplesmente, eu quero invadir, eu vou lá e invado. Mesmo que você não chame de guerra, chame de outro nome, mas isso é uma invasão.
Exatamente, Hélio. A decisão da ONU de condenar, né, foi 144, foi uma maioria, né, quase que esmagadora praticamente, mas isso aí também, ela não sei se vai acontecer, porque com o imperialismo aí a gente sabe que nem tudo é assim, mas abre um precedente aí para que se condene também as ações dos Estados Unidos, né? O que você achou disso? É um precedente, sim, é um precedente que teria que haver uma articulação de país. Você vê que o número de abstenções foi muito grande. Exatamente. Foram 141, 144, não sei, não lembro agora, votos a favor, né, da resolução. Negrão, a última resolução condenando o bloqueio de Cuba pelos Estados Unidos foi aprovada com 184 votos contra 2 e 3 abstenções. Os dois países que votaram contra, Estados Unidos e Israel, as 3 abstenções, Brasil, Colômbia e Ucrânia, 3 países de direita. Deu em quê? Deu em Ah, nada. Deu em nada. O bloqueio continua. Sabe há quantos anos essa resolução condenando o bloqueio é aprovada pela Assembleia Geral da ONU? Há 29 anos. E o bloqueio continua. Então, essa resolução da Assembleia Geral da ONU é simbólica. Mostra que a Rússia está isolada, a maioria dos países aprovou a resolução. Mas daí para nada é a mesma coisa. A ONU está muito desmoralizada pela sua incapacidade de evitar situações como essa, de evitar massacres de populações civis, de nada fazer em relação à Palestina ocupada, de nada fazer em relação ao Saara ocupado pelo Marrocos. Então, a ONU está muito desmoralizada. O que a ONU fez quando houve o massacre lá de Ruanda, na África? A ONU não fez nada. Os soldados da ONU vão para lá e não fica. O que você vê? Que nem no Haiti. Forças da ONU no Haiti, reprimindo bandidagem em favela, massacrando, torturando haitianos, matando haitianos, sob comando, inclusive, de um general brasileiro. Então, e para isso que serve a ONU está muito desmoralizada. Ou se faz uma grande reforma na ONU, como o Brasil já pregou no tempo dos governos do Lula, da Dilma, inclusive uma reforma do Conselho de Segurança. Você vê que é uma situação ridícula. O Conselho de Segurança contra um voto. Só que esse voto ele é capaz de derrubar todos os outros, que foi o voto da Rússia. Porque Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido têm poder de veto. Então, eles vetam qualquer decisão do Conselho de Segurança. Um deles sozinho veta a decisão. Pode funcionar assim? Né? Então, você tem uma série de problemas na comunidade internacional que fazem com que essa Assembleia de ontem da ONU tenha sido um bom espetáculo de mídia, televisão transmitindo, eles lá fazendo os discursos dele, para nada, para nada. exatamente, Hélio, como a gente está sempre ressaltando aqui, esses momentos de crise vão expondo as contradições, e a gente tem um episódio aí recente, praticamente recente aí na história, que é a Guerra do Kosovo. O Hélio Dolly era editor de Mundo no Correio Brasiliense, ele vai falar sobre isso aqui no Baú do Hélio. Vamos ao Baú do Hélio. Como que foi essa história lá do Kosovo? Está todo mundo comentando, né? Que foi um episódio aí da própria OTAN, a interferência dos Estados Unidos via OTAN, lá na antiga Iugoslávia, né, Hélio? Como é que você estava se posicionando profissionalmente nesse período? Eu era editor de Mundo do Correio Brasiliense, quando, claro, os problemas Kosovo, Iugoslávia já vinham de antes, né? Desde que acabou o chamado comunismo no leste europeu, a Iugoslávia se envolveu em uma série de guerras que fracionaram o país, e a Iugoslávia se dividiu em Sérvia, Bósnia, Croácia, Montenegro. Né? Então, a Iugoslávia se fracionou. Kosovo era uma província da Sérvia com alguma autonomia. Tem uma história, Kosovo tem uma história igual a Ucrânia, aquela história complicada de conquista de Império Otomano, influência da Albânia, tal. Então, uma história muito complicada, e havia um movimento no Kosovo pela independência do Kosovo. Então, quando eu era editor de Mundo, o que aconteceu foi o início dos bombardeios americanos à Sérvia.
E aí você tem isso que eu chamo da hipocrisia dos Estados Unidos e de outros países. O que havia? Havia um exército de libertação do Kosovo, agindo no território do Kosovo, que lutava contra os sérvios, contra as tropas sérvias que queriam manter o Kosovo vinculado à Sérvia, que já era uma divisão da antiga Iugoslávia. Então havia choques. E os kosovares eram acusados de atrocidades contra os sérvios, e os sérvios eram acusados de atrocidades contra os kosovares, numa guerra fratricida que ali. A Albânia apoiava os rebeldes kosovares. Apoiava os rebeldes, porque grande parte deles é uma forte população de origem albanesa. Igual agora, Negrão, você tem nessas províncias da Ucrânia ucranianos de origem russa. Mesma coisa. E essas províncias querendo se separar e lutando contra a Ucrânia. Mesma coisa, mesma coisa. No Kosovo eram kosovares, sérvios, quer dizer, de nacionalidade sérvia, porque Kosovo era uma província da Sérvia, querendo independência. Aí vem aqueles papos, os kosovares estão sendo massacrados. Não, havia massacres? Havia, dos dois lados. Dos dois lados. Sérvios também estavam sendo massacrados. Igrejas ortodoxas da Sérvia, porque os kosovares são predominantes muçulmanos, igrejas de cristãos ortodoxos estavam sendo invadidas, estavam sendo atacadas, mas também mesquitas estavam sendo. Então, não é a historinha do bem contra o mal. Quando eu estava no Correio, começou em 1999, 99, começaram ataques aéreos contra a Sérvia, para garantir a independência do Kosovo. Quem atacava? A OTAN, os Estados Unidos, a França, países da OTAN, bombardeando a Sérvia. E bombardearam igrejas, bombardearam creches. Isso tudo que eles estão acusando na Rússia agora, eles fizeram. Bombardearam igreja, bombardearam creche, bombardearam até a embaixada da China em Belgrado. Foram 80 dias, acho que 79 para ser exato, 79 dias de bombardeios contra a Sérvia. Isso animou os kosovares, o Exército de Libertação do Kosovo, com o apoio da Albânia, a intensificar a luta pela independência. Aí é interessante o seguinte, foi feito um acordo em 99, em junho de 99, eu ainda estava lá na editoria de Mundo Correio, nós demos uma cobertura procurando ser o mais isento possível. E realmente isento. Eu recebi agradecimentos do embaixador da Sérvia naquela época, e ele dizia para mim, pena que eu não gravei, né, Negron? Ele dizia assim: olha, o único veículo brasileiro que está sendo isento é o Correio Brasiliense. Os outros todos fazem o jogo da OTAN e dos Estados Unidos, como hoje. O único que está sendo isento, que contra os dois lados, é o Correio Brasiliense. Então, Negrão, quando acabaram os bombardeios e foi feito um acordo de paz, esse acordo não estabeleceu a independência, estabeleceu uma autonomia para o território do Kosovo, que continuava com a soberania da Sérvia, mas com autonomia e com uma força de paz da ONU e da OTAN lá dentro. 200 mil sérvios fugiram. Levando em conta o tamanho daquela região, você se lembra de grande comoção de 200 mil sérvios fugindo da perseguição dos kosovares, que atacavam, queimavam, torturavam, violentos. Tanto é que Kosovo depois se caracterizou como uma república mafiosa. Máfia albanesa mesmo, bandidagem grossa, lavagem de dinheiro, bandidagem, tráfico de armas, porque em 2004 o Kosovo finalmente conseguiu em 2008, desculpe, o Kosovo conseguiu a independência. Tanto fizeram que acabaram expulsando os sérvios, os Estados Unidos garantiu a independência, depois de uma limpeza étnica de verdade. E não houve indignação. Por quê? Porque Kosovo é o lado dos bonzinhos, a Sérvia era o lado dos malvados.
né? Nesse maniqueísmo que eu falo. Então, que aconteceu? Aconteceu que ficou um país independente, mas com limitações, porque só 36 países reconheceram a independência do Kosovo. Os outros não reconheceram. Agora, entre os que reconheceram, estão os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Dinamarca, a Turquia. Esses países reconheceram a independência do Kosovo. Eles tinham tentado, lá em 1990, eles tinham tentado uma independência que não deu certo, só a Albânia reconheceu. Aí, mas quando ela veio em 2008, aí teve 36 países que reconheceram, mas não foi admitido na ONU. Então, é um país meio assim, né? Quer dizer, é independente, é uma república, mas só 36 países reconhecem, e a ONU não aceitou como membro. Mas está lá, praticamente sob domínio da Albânia, e um país complicado. Tal. Mas o que eu quis dizer, né, e aí eu tive lá, em 2008 eu não era mais do Correio Brasiliense, não era mais editor, mas eu acompanhei mais aquele momento dos bombardeios, que para nós assustou, porque a gente sabia da tensão, mas não imaginava que, de repente, iam bombardear a Sérvia. Bombardear mesmo, bombardear a cidade sérvia, estradas de ferro sérvia, a indústria da Sérvia, desmantelar a Sérvia. Isso aí não era esperado. Eu me lembro quando a guerra começou, foi um susto. A redação chama todo mundo. Eu estava lá ainda, mas chama quem já foi embora para casa para voltar. Vamos ter que mudar a edição, aquelas coisas de jornal que você conhece, né? Já era de noite. Era de noite aqui, então foi uma trabalheira para mudar a edição, e aí os dias seguintes todos foram de cobertura. Felizmente, Negrão, eu acho, podemos até rever os arquivos um dia, mas eu acho que foi uma cobertura isenta. Realmente não se tomou partido por um lado ou por outro. Agora, quem atacou a soberania da Sérvia para fazer a independência do Kosovo foram os Estados Unidos e a OTAN, que agora reclamam da Rússia porque ela atacou a Ucrânia para defender a soberania das repúblicas de Donetsk e a outra lá, Luxan. Né? Quer dizer, hipocrisia, duplo pradão moral, como eu tenho dito aqui. Eu estou lembrando aqui, quando na guerra do Iraque, acho que em 93, né? Acho que foi a primeira guerra lá do Iraque. 91, né? A primeira. 91. E aí a gente estava nessa correria que você mencionou aí, e aí a gente fechando, volta a equipe, volta não sei o quê. Alguém falou assim: não, tem do lado aqui no prédio tem o seu Hussein. Quem que é seu Hussein? O seu Hussein é primo do Saddam. Não, mas todo árabe é primo. Não, ele é primo mesmo do Saddam, primo de primeiro grau. Era mesmo? Foi, exatamente. E eu fui fazer essa matéria do primo do Saddam Hussein. Estava lá do lado da gente, no prédio, lá na redação. Foi muito interessante isso. Essa guerra do Iraque era aquela guerra de videogame, né? Essa primeira. Exato. Aí o Iraque errou. O Iraque invadiu o Kuwait. Exatamente. Né? Agora, os bombardeios. Essa época eu estava fazendo um documentário em Ipatinga, Minas Gerais, quando começou a guerra. Estava fazendo um documentário lá sobre um programa de alfabetização, o programa Estação Ciência. E, de repente, começou a guerra e a gente ficava só vendo na televisão aqueles bombardeios. Aqueles flash, aquela sequência de luzes, assim, né? Parecia aqueles videogames, né, de antigamente. Mas, Hélio, valeu, obrigado aí por mais essa sua grande análise, seu resgate histórico, uma história recente de Kosovo e que é muito interessante para a gente confrontar aí essas realidades históricas, né? E esses momentos que essa organização do Tratado do Atlântico Norte vem cometendo. Obrigado a você que nos assistiu. A gente volta na segunda-feira. Por favor, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Se você está aqui na TV 61, ajude a impulsionar aqui o nosso programa. Se você está no 247, o pessoal está quase chegando a 800 mil inscritos e vai para 1 milhão. Vamos ajudar todo mundo aí, cada um se ajudando mutuamente. Tem mais, Hélio? Obrigado. Um abraço para todo mundo. Paz.